Naquela noite a chuva tinha acabado de diminuir em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. As ruas ainda estavam molhadas e o cheiro de terra misturado ao asfalto evaporava com a névoa noturna. Sob a luz fraca de um poste, uma mulher estava sentada, encostada na calçada, segurando um saco plástico preto que parecia conter roupas velhas. Tinha os cabelos emaranhados, o rosto pálido e os olhos vazios. Como se carregasse um fardo que não poderia ser descrito em palavras. Os moradores locais já a tinham visto nos últimos dias. Às vezes ela sentava perto do boteco da esquina, às vezes na frente da mercearia fechada. Ninguém sabia quem ela era, de onde vinha, ou o que estava esperando. Dá até pena, mas se deixarmos ela aí, vai espantar os clientes, comentou seu Valdir, dono do pequeno boteco na beira da rua, com um de seus clientes habituais. Ou talvez seja uma moradora de rua de outra cidade. Olha só as roupas dela, respondeu o cliente, enquanto tomava um gole de seu café preto. Não muito longe dali, 2 policiais militares passavam em sua viatura. Um deles, o Cabo André, era conhecido pelos moradores como alguém rígido e linha dura. Ele frequentemente repreendia os vendedores ambulantes que infringiam as regras, às vezes de forma um tanto rude. Ei, aquela mulher está largada na calçada de novo, não é? Disse ele, dando um tapa no ombro do colega. Sim, parece que já faz algumas noites, respondeu seu parceiro, o soldado Fábio. André suspirou irritado. Já limpamos essa calçada várias vezes. E continuam aparecendo. Polui a vista da cidade. Vamos mandá-la embora. Eles pararam perto da mulher. André desceu primeiro, aproximando-se com a lanterna na mão. Senhora! Ei! Esta é uma calçada pública. Não pode ficar largada aqui. Sua voz era firme, quase um grito. A mulher não respondeu. Apenas abaixou a cabeça, segurando com força o saco plástico. O vento noturno balançou as pontas de seu cabelo úmido. De perto, seu rosto não era tão sujo quanto se imaginava. Havia algo em seu olhar. Calmo, mas penetrante. André ficou mais irritado. Estou falando com você, senhora. Não finja que não está ouvindo. Saia daqui. Senão vou te levar para a delegacia. Só então a mulher levantou o rosto lentamente. Seu olhar foi direto para o policial. Desculpe, senhor. Estou apenas descansando um pouco. Meu caminho é longo. Longo de onde? Perguntou Fábio com a voz mais suave. A mulher deu um sorriso vago. De um lugar que o senhor talvez não queira saber. André bufou. Que tipo de resposta é essa? Chega de desculpas. Esta é uma área urbana, não um lugar para mendigos. De repente a mulher se levantou. Seus movimentos foram calmos, mas firmes. Ela era mais alta do que parecia sentada. Suas roupas surradas pareciam esconder algo por dentro. Talvez uma carteira, talvez outro objeto. André ficou desconfiado. Abra esse saco. Vou revistar. Quem sabe não está carregando algo perigoso, disse ele. Mas antes que sua mão pudesse alcançar o saco plástico, a mulher o encarou fixamente. Um olhar que fez André recuar a mão por reflexo. Não toque nas minhas coisas, senhor. Isso é falta de respeito, disse ela, em tom neutro, mas com autoridade. Fábio olhou para seu parceiro. Havia dúvida em seu rosto. Deixa pra lá, André. Ela não parece ser uma moradora de rua comum. No entanto, André insistiu. Ah, você pensa demais. Se deixarmos todo mundo, isso aqui vira uma feira. Olha só isso. Ele puxou o saco plástico das mãos dela. O conteúdo se espalhou pela calçada, algumas peças de roupa, uma jaqueta surrada e o mais surpreendente, uma carteira de couro preta com um pequeno emblema na ponta. O brasão da República. André o pegou e abriu. Dentro, havia uma carteira de identidade funcional que fez seu rosto ficar pálido. Estava escrito, Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. E abaixo, Agente de Campo. Nome, Raquel Vasconcelos Horta.
Apenas o som das gotas de chuva caindo do telhado da loja quebrou o silêncio. A mulher se abaixou e pegou sua carteira de volta calmamente. Ela olhou para André, desta vez com um olhar diferente. Frio, mas intenso. Eu lhe dei a chance de ser educado. Mas o senhor escolheu ser grosseiro, disse ela lentamente. Fábio engoliu em seco. Moça. Doutora Raquel. Desculpe, nós não sabíamos. André ainda estava paralisado, o rosto vermelho. Ele queria falar, mas sua voz estava presa. Mas... por que a senhora está vestida assim? Raquel fechou a carteira e a colocou de volta no saco plástico. Porque eu estou em missão, cabo. E se não fosse pela missão, eu não estaria sentada aqui, noite adentro. Missão? Repetiu Fábio baixinho. Que missão? Raquel olhou para os dois e depois para os arredores. Esta cidade está sendo infiltrada por uma rede de tráfico de drogas envolvendo gente de dentro. E minha missão é descobrir quem está envolvido. André a encarou, incrédulo. Quer dizer, policiais também? Raquel sorriu levemente. É uma possibilidade. A frase ficou suspensa no ar. André e Fábio se entreolharam. Havia inquietação em seus rostos. A chuva começou a cair novamente. Gotas finas que molhavam o asfalto. Raquel se virou, caminhando lentamente em direção a um beco escuro atrás da loja. Mas antes de desaparecer na esquina, ela olhou para trás. Não me perturbem mais e não digam a ninguém que me viram esta noite. Se vazar, saberei quem abriu a boca. O som de seus passos era suave, mas firme. Como se o chão que ela pisava soubesse quem ela realmente era. André ficou paralisado, o coração batendo rápido. Fábio bateu levemente em seu ombro. Nós quase arrumamos um problema gigantesco. André passou a mão no rosto, arrependido, mas também curioso. Ela é da ABIN, mas por que sozinha? Por que se disfarçar assim? Fábio apenas balançou a cabeça. Se ela é mesmo da ABIN, significa que há algo muito maior acontecendo do que podemos imaginar. Naquela noite, depois que Raquel desapareceu, André não conseguiu dormir. As palavras da mulher ecoavam em sua cabeça. Gente de dentro? Quem ela quis dizer? E por que em uma cidade pequena como aquela? No dia seguinte, a notícia sobre a mendiga misteriosa, que não era comum, começou a circular entre os policiais da base. Mas ninguém sabia ao certo quem ela era. Todos apenas especulavam. Alguns diziam que era uma ex-oficial que tinha surtado. Outros diziam que era de Brasília. Mas uma coisa ficou clara: desde aquela noite a patrulha naquela área tornou-se subitamente mais cautelosa. Ninguém mais se atrevia a expulsar pessoas da rua de qualquer maneira. Porém, para André, a história não tinha acabado. Em seu coração, ele sentia que algo estava errado. Porque desde o encontro daquela noite, ele começou a notar rostos que pareciam ansiosos em sua própria base. E alguns dias depois, ele encontrou algo em sua gaveta. Um pedaço de papel sem nome que dizia: pare de fuçar se quiser continuar vivo. André apertou o papel com força. Ele sabia que desde a noite em que conheceu aquela mulher, sua vida não seria mais a mesma. 3 dias se passaram desde aquela noite. Mas a atmosfera na base da polícia militar local parecia diferente. Normalmente as manhãs eram preenchidas com o som das brincadeiras dos colegas, o cheiro de café forte e o ranger das cadeiras de madeira. Agora tudo parecia mais quieto, como se algo estivesse pressionando por dentro. O cabo André sentou-se na sala de administração, olhando para o bilhete misterioso que encontrou em sua gaveta. A caligrafia era elegante, mas claramente escrita às pressas. Pare de fuçar se quiser continuar vivo. Ele tentou descobrir quem poderia ter entrado em sua sala. Mas todos os colegas alegaram não saber de nada. Até mesmo o oficial de plantão que estava de guarda naquela noite não viu ninguém entrar. O bilhete parecia ter surgido do nada. Segurando o papel, André refletiu. Em sua mente, o rosto da mulher chamada Raquel Vasconcelos continuava aparecendo. Seu olhar, sua maneira de falar e o brasão da agência em sua identidade pareciam exigir algo dele.
Ei, André. Está no mundo da lua aí. Seu café esfriou. A voz do soldado Fábio quebrou sua concentração. André ergueu os olhos. Fábio, você se lembra da mulher daquela noite? Fábio imediatamente ficou alerta. Lembro. Claro que lembro. Por quê? Não consigo parar de pensar nela. Este bilhete apareceu na minha mesa. Acho que tem a ver com ela. Fábio puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente. Você tem certeza? Não foi só uma brincadeira dos novatos? André balançou a cabeça lentamente. Não. Esta não é a letra de alguém brincando. É muito controlada. E tenho certeza de que alguém quer que eu pare de procurar algo. Fábio o encarou por um longo tempo. Isso significa que você começou a procurar. André deu um leve sorriso. Eu perguntei aos colegas da Polícia Civil se havia alguma operação de inteligência em nossa área. Eles disseram que não. Depois, tentei procurar o nome Raquel Vasconcelos no banco de dados da polícia. Resultado, nada. O nome dela não está registrado. Sério? Fábio ficou tenso. Mesmo ela tendo mostrado a identidade oficial, isso significa que ela não é da polícia, mas de uma agência acima de nós. Os dois ficaram em silêncio. Acima de nós, no mundo deles, poderia significar muitas coisas, incluindo agências que nem mesmo a polícia podia questionar facilmente. Naquela noite, após o turno, André decidiu voltar ao local onde encontraram Raquel. A calçada agora estava vazia. Mas havia algo novo no muro da loja antiga atrás dela, marcas de um grafite recém-apagado. Lia-se fracamente uma palavra: rede. Ele iluminou com a lanterna, examinando cada letra. O grafite foi feito às pressas, talvez com giz. Abaixo, havia uma pequena seta apontando para um beco estreito atrás do mercado. André engoliu em seco. Ele sabia que poderia ser uma armadilha, mas sua curiosidade era maior que o medo. Ele entrou no beco. O cheiro de lixo e o som de ratos eram claros. No final do beco havia uma pequena porta de metal. Fechada, mas não trancada. Ele a empurrou lentamente. Lá dentro estava escuro. Apenas uma luz fraca de uma lâmpada fluorescente piscando. A sala era pequena, talvez um antigo depósito, mas no centro havia uma mesa de madeira com vários documentos espalhados. Uma pasta azul clara tinha o título: Distribuição de Mercadorias, Região Sudoeste MG. André abriu. Dentro havia uma lista de nomes, números de telefone e notas de entrega que pareciam estranhas. Itens com os códigos cápsula 57 e PO 4B. Ele sabia que aqueles códigos não eram de mercadorias legais. Narcóticos. Seu coração disparou. Ele percebeu algo. A área que ele patrulhava estava sendo usada como rota de distribuição. De repente, ouviu passos lá fora. 1, 2, 3. Passos pesados e ritmados. Ele imediatamente desligou a lanterna e se escondeu atrás de uma pilha de sacos. A porta se abriu lentamente. Uma voz masculina falou baixo, mas de forma clara. Disseram que o arquivo já foi pego. Quem abriu hoje de manhã? O entregador. Mas ele disse que ainda não entregou para o chefe. Talvez amanhã. André prendeu a respiração. Ele conhecia aquela voz. Era a voz de um de seus próprios colegas, o sargento Danilo, um membro da logística que havia sido transferido para a base há um mês. Se vazar, como fica? Perguntou outra voz. Calma. O pessoal desta base está todo acertado. Exceto talvez aquele André. Ele anda meio curioso ultimamente, respondeu Danilo, relaxado. André cerrou os punhos, contendo a emoção. Então era verdade. Havia gente de dentro. E seu nome foi mencionado. Se ele começar a fuçar, dê um aviso primeiro, continuou Danilo. Se continuar teimoso, bom, vocês sabem o que fazer. Eles riram baixo. Depois de alguns minutos, os passos se afastaram. A porta se fechou novamente. André esperou até ficar tudo em silêncio antes de sair do esconderijo.
Ele olhou para os documentos em sua mão e os enfiou na jaqueta. Naquela noite, ele não foi direto para casa. Sentou-se em um parque perto da prefeitura, tentando se acalmar. Foi quando alguém veio da escuridão e sentou-se no banco oposto. Eu suspeitava que você iria até lá. A voz suave soou. André virou-se rapidamente. Era Raquel. Ainda com as mesmas roupas surradas, mas desta vez o cabelo estava preso e seus olhos pareciam mais alertas. Doutora Raquel? André a encarou chocado. A senhora sabia que eu iria lá? Raquel assentiu levemente. Porque era uma armadilha. Mas eu também sabia que você era inteligente o bastante para não sair imediatamente. André respirou fundo. Então é mesmo uma rede de tráfico. Sim. E você acabou de pisar em território muito perigoso, respondeu Raquel, olhando fixamente para ele. Não se surpreenda se começar a ser vigiado amanhã. André baixou o olhar. Eu peguei os documentos. O nome do sargento Danilo está lá. Bom. Mas não se precipite. Danilo não é o chefe, é apenas um intermediário. O cérebro por trás disso tudo é alguém com um cargo bem alto no comando regional. E para derrubá-lo, preciso de provas irrefutáveis. André a encarou por um longo tempo. Por que a senhora confia em mim? Raquel ficou em silêncio por um momento. Porque naquela noite, apesar de grosseiro, você ainda tem consciência. Pessoas assim podem ser despertadas, podem ser confiáveis. Mas não erre. Ela tirou um celular pequeno e antigo do bolso, sem câmera. Este é um comunicador seguro. Apenas uma via. Você só recebe mensagens minhas. Não pode responder. Se eu enviar o código Orquídea, significa que você deve sair imediatamente de onde estiver, sem perguntas. André pegou o celular com cuidado. Entendido. Ótimo. Raquel levantou-se. A partir desta noite, você não é apenas um policial. Você é uma testemunha viva em um caso enorme. E se você errar o passo, eles não hesitarão em acabar com você. André a observou ir embora. Seus passos calmos se misturaram à escuridão da noite. Em seu coração, André sabia que sua vida havia mudado. Mas por algum motivo, havia algo em Raquel que o fazia querer saber mais sobre quem ela era e por que parecia tão sozinha em uma missão daquele tamanho. Na manhã seguinte, a atmosfera na base da PM parecia normal. Mas André podia sentir os olhares estranhos de alguns colegas. Especialmente Danilo. Um olhar que não era mais amigável, mas cheio de suspeita. Na hora do intervalo, André encarou Danilo de longe, fingindo estar relaxado. No entanto, Danilo respondeu com um sorriso leve e se aproximou. Você parece cansado, André. Muitos pensamentos? Coisa do trabalho, respondeu André seco. Coisa do trabalho. Ou algo mais? Danilo deu um tapa em seu ombro, mas com uma pressão que pareceu significativa. André respondeu com um sorriso frio. Se você sabe de algo mais, talvez devesse me contar primeiro. Danilo o encarou por um longo tempo antes de rir baixo. Cuidado, André. Neste quartel nem todo colega é amigo. Aquela frase fez os pelos de André se arrepiarem. Ele sabia que Danilo já suspeitava. À noite, quando ele estava prestes a ir para casa, o celular pequeno de Raquel vibrou. A tela preta mostrou uma única palavra: Orquídea. André levantou-se imediatamente, ligou a moto e saiu do complexo sem olhar para trás. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas o aviso era claro. Cerca de 5 minutos depois, enquanto passava pela rua perto da base, ouviu-se uma pequena explosão vinda da direção do quartel. O fogo subiu alto. Sirenes soaram. André olhou para as chamas, tremendo. Meu Deus, se eu não tivesse saído! Ele percebeu que esta missão não era mais apenas sobre a verdade. Era sobre vida ou morte. Naquela noite, André se escondeu no barraco de um amigo na periferia da cidade. O celular de Raquel vibrou novamente. Desta vez, a mensagem era diferente: fique calmo. Eles acham que você morreu. Use isso. Vamos recomeçar. André leu a mensagem várias vezes.
Ele olhou para o céu escuro pela janela, sentindo o ar frio penetrar na pele. Ele não sabia quanto tempo tudo isso duraria. Mas uma coisa era certa, ele não podia mais recuar. Porque agora ele não era apenas um policial. Ele era testemunha de um jogo sujo envolvendo pessoas que usavam o mesmo uniforme que ele. E a única pessoa em quem podia confiar era a mulher que ele antes pensava ser apenas uma moradora de rua. A explosão na base da PM virou notícia de primeira página na manhã seguinte. A mídia local noticiou como um curto-circuito que causou um grande incêndio. Mas para o cabo André, escondido no barraco na periferia, ele sabia que a verdade estava longe disso. Não foi um acidente. Foi um aviso. Naquela manhã ele sentou no chão, olhando para o pequeno celular dado por Raquel, que estava sobre a mesa. A última mensagem ainda estava na tela: eles acham que você morreu. Use isso. Ele respirou fundo. Era estranho saber que o mundo inteiro pensava que ele estava morto. Mas por outro lado, era uma oportunidade inestimável. Ele agora podia se mover sem ser vigiado. O primeiro passo, ele precisava encontrar Raquel novamente. Naquela tarde, o céu estava nublado. André percorreu uma trilha em direção a uma comunidade pobre perto do córrego, onde barracos de madeira se amontoavam. Crianças corriam descalças. Mães lavavam roupa na beira do córrego. O lugar perfeito para se esconder à vista de todos. No final de um beco, ele viu um pequeno bar com telhado de zinco. Uma senhora idosa estava sentada na frente, descascando cebolas, olhando com desconfiança. André se aproximou lentamente. Com licença, senhora. Estou procurando uma pessoa chamada Raquel. A senhora levantou a cabeça. Raquel? Que Raquel, meu filho? Raquel Vasconcelos. Uma mulher alta, cabelo escuro, que costuma usar roupas simples. A senhora sorriu levemente e olhou na direção de um pequeno barco na margem do córrego. Se quer vê-la, espere o anoitecer. Ela costuma vir ajudar o pessoal, trazer comida. André assentiu e sentou-se em um banco de bambu perto do bar. O tempo passou devagar. O sol se pôs. O som da oração da noite ecoou da pequena igreja do outro lado. E de fato, alguns minutos depois, uma figura de capuz escuro apareceu, carregando 2 sacolas plásticas grandes. Seus passos eram firmes, mas seu rosto parecia cansado. Raquel. Ela distribuía quentinhas para as crianças ao redor. Elas a chamavam de Tia Kel com respeito. André a observou de longe e só se aproximou quando o local começou a ficar mais vazio. Doutora Raquel, ele chamou baixo. Raquel se virou rapidamente, mas não pareceu surpresa. Eu sabia que você viria. Sente-se. Eles se sentaram no banco de bambu. O vento da tarde soprava em seus cabelos. Então é verdade. A base foi explodida de propósito, perguntou André. Raquel olhou vagamente para o córrego. Sim. Danilo e seu grupo queriam apagar as provas. Eles sabiam que os documentos tinham mudado de mãos, mas não sabiam quem os tinha pego. E eles acham que eu morri. Essa é a nossa vantagem, respondeu Raquel rapidamente. Agora você pode se mover sem levantar suspeitas. Mas tenha cuidado. Eles não vão parar. André suspirou. Estou pronto para ajudar, doutora. Mas preciso saber quem são eles de verdade. Raquel o encarou profundamente. Você tem certeza de que está pronto para ouvir? André assentiu com firmeza. Raquel abriu sua bolsa de pano, tirando uma pasta grossa cheia de fotos e anotações. Ela colocou na mesa de bambu entre eles. Esta é a rede que investigo há 3 anos. No início, era apenas um sindicato de tráfico entre estados. Mas recentemente encontrei provas de que alguns policiais e políticos locais estão envolvidos. Eles protegem as rotas de distribuição e, às vezes, até participam das transações. Ela apontou para uma foto. Um homem bem vestido com um largo sorriso em um evento oficial. Este é o Coronel Siqueira, chefe de logística do Comando Regional da PM. Todas as entregas de material passam por ele. André ficou chocado. Eu o conheço.
Ele veio inspecionar a base uma vez. Sim. E Danilo é seu homem de confiança, continuou Raquel. Eles usam o transporte de material apreendido como camuflagem. Provas que deveriam ser destruídas são, na verdade, vendidas de volta pelo mercado negro. André fechou os olhos. Então. É sistêmico. Correto. E minha missão é reunir provas até a raiz. Mas eu perdi minha equipe há 2 meses na última operação. Todos foram limpos. André a encarou seriamente. Então agora é só a senhora? Raquel assentiu. E agora você? O silêncio os envolveu. O som da água do córrego era calmo. Mas por trás disso, havia uma tensão difícil de explicar. André sabia que sua vida jamais voltaria ao normal. Ele agora era parte de um jogo muito maior. Nos dias seguintes, André e Raquel trabalharam em silêncio. Eles elaboraram um plano para expor a rede por dentro. Raquel tinha contato com uma jornalista investigativa chamada Larissa, que trabalhava para um grande jornal nacional. O plano era entregar todos os dados para Larissa assim que a última prova fosse obtida. Mas para conseguir isso, eles precisavam entrar no galpão central de distribuição, na periferia da cidade, onde Danilo costumava ir à noite. André conhecia o local. Um grande galpão com o logo Translog Sul Minas na frente. Mas à noite caminhões entravam e saíam sem registros oficiais. Raquel preparou uma câmera escondida e um gravador de áudio. Você conhece a entrada dos fundos? Perguntou Raquel. Há uma porta pequena no lado norte, usada pela equipe de limpeza. Podemos entrar por ali. Ótimo. Iremos lá às 2 da manhã. Mas se algo der errado, não banque o herói. Isso não é um filme. André sorriu levemente. Eu sou policial, não ator. Naquela noite, eles esperaram em um carro velho estacionado longe do galpão. O ar estava frio e o cheiro de diesel dos caminhões era forte. Às 2 horas, André deu o sinal. Eles saíram, movendo-se lentamente em meio às sombras dos contêineres. Assim que chegaram ao lado norte, André abriu a pequena porta com uma cópia da chave que ele mesmo havia feito quando ainda estava na ativa. Eles entraram lentamente. Dentro, o galpão estava escuro, mas havia sons de atividade vindos da sala principal à frente. Homens de uniforme preto moviam caixotes com a inscrição Medicamentos Hospitalares. Raquel ligou a microcâmera em sua roupa. Olha aquilo, ela sussurrou. André aguçou o olhar. Um dos caixotes caiu, abrindo-se e revelando pacotes pequenos envoltos em alumínio. Não eram remédios. Ele sabia exatamente o que era aquilo. Material apreendido, murmurou ele. De repente, uma voz grossa veio do lado direito. Quem está aí? André e Raquel se esconderam imediatamente atrás de uma empilhadeira. 2 homens armados com lanternas se aproximaram. Raquel respirou fundo, pegou um prego de metal do chão e o jogou contra uma prateleira de metal do outro lado. O som alto ecoou. Os 2 guardas se viraram na direção do barulho. A chance. Eles correram para a porta dos fundos e saíram sem fazer barulho. Assim que chegaram lá fora, André olhou para ela, aliviado. Conseguimos a prova em vídeo. Isso é o suficiente para entregar à mídia. Raquel balançou a cabeça. Ainda não. Precisamos do rosto do líder no local. Se forem apenas os trabalhadores, eles podem alegar que não sabiam de nada. De repente, o som de um carro se aproximando. Faróis altos varreram a área em direção a eles. André puxou Raquel para uma pequena vala na beira da estrada. Um SUV preto parou em frente ao galpão. De dentro, saiu um homem à paisana. Mas André o reconheceu imediatamente. O Coronel Siqueira. Ele carregava uma maleta preta e a entregou a Danilo, que esperava na porta. Eles apertaram as mãos e entraram juntos. Ele veio pessoalmente, sussurrou André. Podemos pegar o rosto dele. Raquel tirou a câmera da bolsa. Daqui dá. Luz fraca, André. Mas, tarde demais. 2 guardas correram na direção deles.
Raquel imediatamente puxou uma pistola pequena de trás da roupa e atirou no holofote, mergulhando a área na escuridão novamente. Eles correram em direção ao rio nos fundos. Balas zuniam no ar, atingindo barris de metal e concreto. André prendeu a respiração. Seu joelho estava levemente arranhado. Para o barco, ela gritou. Eles pularam em um pequeno barco de pesca na margem do rio e o empurraram com força. A correnteza os levou para longe do galpão. Os gritos dos guardas foram ficando mais baixos. Restava apenas o barulho da água noturna. Depois de alguns minutos, Raquel finalmente baixou a pistola. Seu rosto estava tenso, mas seus olhos ainda estavam afiados. Agora você sabe por que estou sozinha há tanto tempo, disse ela impassível. Todo mundo que me ajuda acaba traído ou caçado. André a encarou seriamente. Eu não vou fugir, doutora. Eles queimaram minha base. Não tenho mais nada a perder. Raquel o encarou por um longo tempo e lentamente deu um leve sorriso. Um sorriso que raramente aparecia em seu rosto. Então vamos começar o último ato. Ela abriu a pequena câmera que ainda estava pendurada em sua roupa. Este vídeo é claro o suficiente. O rosto de Siqueira está gravado. Amanhã de manhã, encontramos Larissa. André assentiu. Onde? Hotel Central, quarto 302. Mas tenha cuidado. Danilo e seus homens certamente já estão espalhando gente pela cidade. Os dois ficaram em silêncio. Apenas o som da água fluindo sob o barco os acompanhava. No céu, um relâmpago cortou a escuridão ao longe. Em seu coração, André sabia que tudo isso era apenas o começo. Porque depois que aquele vídeo saísse, todas